Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast que te ensina a ter produtividade financeira. Quer ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Para você que não me conhece, eu sou a Mariana Pérez, diretora de operações aqui do Produtividade Financeira, mentora de produtividade e gestão de tempo e também investidora do nosso método Profad. E hoje o nosso episódio, ele é muito especial, para que todos façam uma reflexão importante. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você sabe realmente quem está cuidando do seu dinheiro? Quem está sendo pago para cuidar do seu patrimônio? Quais são as intenções de quem está por trás do seu dinheiro? Essa pessoa, ele trabalha para você ou para uma instituição financeira? Hoje a gente vai esclarecer uma das maiores dúvidas dos investidores. Afinal, qual é a diferença entre assessor e consultor de investimentos? E qual o melhor? Como escolher entre um assessor e um consultor? Isso não é apenas decidir sobre um ou outro. Isso é uma decisão que você vai entender, de fato, a intenção de quem é essa pessoa que está te passando as recomendações que te levam à sua independência financeira. E para isso, eu estou aqui para o nosso episódio especial com o nosso querido Renan Diego, nosso consultor, mentor, CEO, que mais aqui do nosso Produtividade Financeira. Bom demais estar aqui. Faz tempo que a gente não grava Faz tempo junto, que a gente né? não grava um episódio, né? Que massa, satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom, esse tema é muito gostoso, polêmico, mas esclarecedor. Acho que esse é o ponto principal para a gente estar trocando aqui, esclarecer. E a decisão é de cada um, né? Para que lado vai, né? Mas ficar atento aí que vai ter polêmica. E vai ter polêmica e é um ponto, assim, essencial. Porque muitas vezes, se não, né, a maioria, é o início de tudo. Então, por mais que a pessoa conheça um pouco, ou vá atrás, ou entenda, ela sempre tem uma voz, né? Ela sempre tem ou um gerente de banco, ou um consultor, ou um assessor, alguém direcionando. E, normalmente, a gente confia nessa pessoa, ou deveria confiar. Então, é uma pessoa que tem muito poder de influência, que, às vezes, passa por cima do que a gente acha que a gente sabe, do que acha que a gente conhece, né? Então, essa acaba sendo uma base importante para o sucesso dos nossos investimentos, né? Com certeza, com toda certeza. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma pessoa até conhecida e ela recebeu uma grana, né, de uma indenização e tal. E aí, eu dei uma olhada nos investimentos dela, né? E assim, cara, aí ela tá com um assessor que uma amiga recomendou, ela não tinha nem investimentos e caiu uma bolada no colo. Ah, tá, então vou. E nessa, eu fui olhar, ela não tá empregada, então ela tá tirando o dinheiro do investimento para se manter, o padrão de vida dela é bem alto. E, cara, ela tem assim, ó, ela tem uns 2 milhões e pouco, desses 2 milhões, 200 mil tá em liquidez e o restante todo tá travado. O dinheiro todo travado. Uma pessoa com 2 filhos, tendo que cuidar da família, da casa. E o problema não é nem estar travado. Ela não ter a consciência de que está travado, né? Ela não teve essa consciência na hora que ela apertou o botão, na hora que ela tomou a decisão. A gente vai falar de alguns investimentos aqui e tal, mas isso aqui é só para a gente começar a abrir o leque, né? O quanto que é importante esse papel, porque certamente ela foi instruída por alguém, né? Que ela confiou, que certamente não entendeu as necessidades e os objetivos dela, e ela se viu nessa situação sem ter a consciência necessária que ela deveria. Então, por isso que esse episódio ele é importante. E ele é a base para que a gente até consiga trabalhar uma carteira de investimentos, né? Um método. Porque se está tudo travado, o que você faz? Né? Então, de fato, o primeiro passo, né?
Boa. E por isso que a gente preza muito pelo conhecimento, né? O conhecimento é libertador. Só que, infelizmente, nem todo mundo quer. E essa por exemplo, essa pessoa, tempo atrás, ela falou: eu não quero aprender, eu não quero fazer um curso e tal. Eu quero, faz pra mim e tal, aquele esquema. E aí eu falei, cara, às vezes é bom você ter um mínimo de conhecimento. Eu falo que o nosso dinheiro é igual a um filho. O teu filho, você pode botar na escola. Mas quem educa o seu filho não é a escola. A escola te auxilia. Quem toma as decisões sobre o seu filho é você, ou deveria ser o pai e a mãe, né? E muitos estão delegando até a educação do filho. Mas muitos são muito certos ali, o que eles querem de valores, princípios. Mas quando olha para o dinheiro, tá deixando... não, faz o que quiser. Então pensa sempre nisso. O teu dinheiro é igual ao teu filho. Se você tem o cuidado com o seu filho, tenha o cuidado com o seu dinheiro. Entenda o mínimo que você quer. Questione, faça perguntas, entenda. E claro, o conhecimento vai te dar essa bagagem, né, para você ter essas trocas e tudo mais. Não tô falando de ser um especialista. É o mínimo necessário para você ver, por exemplo, a liquidez do ativo, o vencimento, quanto que você pode retirar. Isso aí já vira jogo, né? Exato. É definição de limites, né? Como se fosse uma estrada ali. Você define a estrada que vai te levar para o lugar que você quer. Não necessariamente você precisa dirigir o caminho inteiro. Não necessariamente você precisa operar, escolher e fazer todas as opções. Existem profissionais para isso. Você pode escolher por um profissional. Mas você tem que saber a estrada e você tem que saber o destino. E isso é o conhecimento, né? E tem muita gente que fecha o olho e fala, me leva para onde você quiser. E não é assim que funciona, né? Exato. Vamos lá, então. Vamos começar entendendo, né? Explicando aqui para os nossos investidores. Existe diferença entre esses profissionais? Qual a diferença entre um assessor e um consultor? Boa. Ótima pergunta. Primeiro ponto, a gente vai do lado de preparação, né? Vamos pensar assim. O assessor, ele não precisa ter um nível superior para ser assessor, basta ter um nível médio, né? O famoso antigo segundo grau, sou da antiga, então né? Não sei nem se mais é isso. Mas nível médio. Mais antigo ainda, colegial. Nível médio. Enquanto que o consultor, ele precisa ter nível superior. Então, a gente já começa aqui. Segundo, para ser um assessor de investimento, ele precisa fazer uma certificação, a certificação da Ancord, para agente autônomo de investimento. Tá? E para quem quer ser consultor, precisa fazer a prova do CEA, que é para ser especialista em investimento. A prova do CEA, por si só, ela tem um nível de exigência maior do que a da Ancord. Então, aqui já a gente começa a ver. O consultor, ele não só distribui os produtos, ele aconselha. Então, ele faz o aconselhamento dos investimentos. E não só dos investimentos, eu falo que, principalmente os consultores, né, dentro do nosso método, a gente faz todo um planejamento financeiro. Então, a gente acaba sendo não só um consultor, mas um planejador financeiro. Já o assessor, ele é como se fosse como posso dizer? Aquele que vende agente comercial, não. Que vai vender coisas para médico. Revendedor. Representante. Representante, isso. É como se fosse um representante comercial. Uhum. Ele tem os produtos da prateleira da corretora, ele só pode utilizar uma corretora e ele vai oferecer aquilo. Né? Em troca de cada investimento que ele coloca, ele é comissionado. Então, ele tem uma comissão. Então, em tese, o cliente não paga nada para o assessor. Uhum. Então, muitas vezes, parece que está de graça. Né? Por quê? Ao invés de ter um CDB de 120% de CDI, ele está mostrando lá um de 110%. Esses 10% de CDI volta para ele, para o assessor, como forma de rebate, que é a comissão. E eu fui até simpático em falar de CDB, porque né, melhor botar um COI, né, porque hoje existem investimentos que pagam as maiores taxas, né, de comissão. Já vamos entrar para deixar claro quais são. COI, CRA, CRI, debêntures. Então, esses são... COI paga muito alto. Só que é uma porcaria. É um dos piores investimentos que existem. Trava o teu dinheiro com a promessa de que, se em 5 anos não chegar nas rentabilidades tais que a gente está falando, a gente devolve o teu dinheiro, ou seja, volta o teu dinheiro. Mas volta por si só, depois de 5 anos, corrido pela inflação, aí ninguém se faz essa pergunta, sabe? Então, é muito ruim. É uma estrutura muito ruim, mas para assessor é muito bom. Então, tem essa diferença. O consultor, ele não é comissionado. Ele é independente.
Então, primeiro, o assessor ele tem uma corretora. Então, começou lá com a XP, só para a gente entender. A parte de assessoria começou com a XP porque eles trouxeram um modelo que veio lá de fora. Então, tinha lá uma corretora que fazia isso e a XP trouxe para cá. Depois começou BTG, aí tem Safra, aí tem um monte de bancos digitais, corretoras têm assessoria. E aí viram escritórios de assessoria. Então, aquele escritório de assessoria, ele não pode colocar outros produtos de outras corretoras. Ele não pode plugar em outras corretoras. Só naquela corretora. Então, de certa maneira, ele tem um certo conflito de interesse. Primeiro, que só pode aparecer as opções da própria corretora. Segundo, que ele vai pensar assim, ó, o assessor ele não tem um fixo. Então, todo mês ele precisa matar um leão por dia. E qual que é o leão por dia para ele pagar as contas dele? Ele tem que empurrar algum produto. E eu não estou falando aqui da pessoa assessor. Eu estou falando da profissão. Essa é uma diferença grande, porque eu não quero que os assessores me levem para o mal, para o pessoal. O que eu quero é, talvez você, assessor, que está assistindo esse vídeo, ao invés de ficar querendo rebater, entende o mercado. Talvez você está insatisfeito. Como que está o volume de coisas que você tem empurrado, que você sabe que o cliente não está satisfeito. E migra, você já tem metade do caminho. Só migrar para a consultoria. Tem um monte de empresa abrindo aí para consultores financeiros e tudo mais. Pô, só você migrar. Tem um monte de empresa querendo assessor. Mas você precisa mudar uma chavinha, que não é comissão. Depois até fala um pouco mais sobre isso também. Sobre a profissão e o mercado. Boa. Então, assim, aqui o grande diferencial não é sobre a pessoa, mas sobre a profissão. É uma profissão que tem muito conflito de interesse. Vindo da profissão, não do cliente. Então, da pessoa. Porque às vezes a gente acha, pô, aquele cara é ruim. Aquele cara é maldoso. É não sei o quê. Cara, ele tá... Não é que é ingênuo, ele sabe o que está acontecendo. Mas ele nunca, no dia, eu acredito que o assessor não vai falar, eu vou ferrar aquela pessoa, vou botar um COI. Não, ele vai olhar para a comissão. Fala, pô, essa comissão tá muito boa. Já que ele não vai usar esse dinheiro para nada, toma, bota. Então, enfim, tem essa diferença. O consultor, ele pode estar plugado em qualquer corretora, é independente, pode ser em qualquer banco, instituição, e ele está ali. O único conflito que ele tem é como eu faço para aumentar o patrimônio do meu cliente. Por quê? Porque ele é comissionado. Ele não é comissionado, ele tem um fee-based, que chama. Que é um fee mensal. Basicamente, ele tem um percentual do patrimônio do cliente que ele recebe mês a mês. Naturalmente, o cliente parece estar pagando, pô, e o outro eu não pago. Só que a diferença, dentro das corretoras, das principais corretoras, recebe o rebate que iria de comissão para o assessor, como a pessoa que é consultora, ela não pode receber o rebate, porque quem já está pagando é o cliente, volta para ela. E só esse rebate de voltar para ela, ao invés de ser comissionado, já paga e sobra muito em relação ao pagamento do consultor. Então sai meio que de graça, sabe? E sem contar que o consultor quer o quê? Aumentar teu patrimônio. Vamos pensar que você é minha cliente. Eu quero que aumente teu patrimônio, porque quanto maior teu patrimônio, mais eu vou receber. E mais feliz você vai ficar, mais tempo você vai ficar comigo. Então, no final das contas, é isso. O consultor, ele olha a sucessão patrimonial, planejamento financeiro, os investimentos, a parte de como é que está a tua proteção, se é seguro, se tem previdência. Então, a gente olha o todo. O assessor, ele traz produtos de prateleira, né, que são comissionados para a pessoa. Então, tem um certo conflito de interesse. Então, esse é o grande diferencial. E só para você ter uma ideia, na Europa, não na Europa, mas na Inglaterra é proibido o modelo de assessoria. Proibido. A pessoa que fizer assessoria é presa. Só para você ter uma ideia, porque eles entenderam que tem um conflito de interesse. Nos Estados Unidos, ainda não é proibido, tá rolando um trâmite disso, mas hoje só 2% vamos dizer, do mercado financeiro tem assessoria. O restante, aí divide ali a maior parte consultoria, fee-based, que é muito forte lá, aí bancos e tal, esse tipo de coisa. Mas só 2%. Então pensa, no Brasil, só tinha isso até 4 anos atrás. Agora começou um movimento muito forte de consultorias independentes, né? Fazendo esse fee-based e tudo mais para cuidar do patrimônio do cliente. Então, algumas assessorias estão migrando e outras não. Né? E como que está essa parte, essa regulamentação aqui no Brasil? Porque você trouxe 2 cenários importantes. Num país importante, na Inglaterra, isso já é proibido. Nos Estados Unidos está essa migração forte, quase extinto já. E aqui no Brasil isso é muito pouco falado. Então, não é claro para o cliente esse modelo de remuneração, esse conflito de interesse. E aqui eu estou falando como investidora.
Eu tive assessor por muito tempo fazendo a gestão do meu patrimônio e eu senti na pele o que é esse conflito de interesse e no bolso. O que é esse conflito de interesse. Mas, em momento nenhum, isso foi colocado de forma transparente, né, para mim, como cliente, que essa era a regra do jogo, ou que era assim que funcionava. E é óbvio por que não foi colocado, mas existe ou estamos em vias de como é que está essa regulamentação para que isso ocorra de forma mais transparente, ou a gente precisa fazer mais e mais desse movimento para levar essa informação? Como é que está isso aqui no Brasil, você sabe? Não tem nenhum movimento que eu conheça que esteja brigando por isso ou algo do tipo. Eu acredito que vai ser um movimento natural, porque a população já está muito atenta com a educação financeira, mas começa na ponta, né? Qual que é a ponta? Só 5% da população brasileira está na Bolsa de Valores. 5%. Então, assim, é muito pouco para a gente pensar em esses 5% precisam ter... Ou seja, vamos fazer um movimento nível Brasil? Não vai. Ou seja, tem muito mais gente em joguinho do tigrinho, criptomoeda. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, primeiro, é uma base que é educacional. É a base. Educação financeira. Esse é o primeiro passo. Então, depois da educação financeira, aí sim. Mas eu acredito que, ainda mais depois dessa situação do Banco Master, o Banco Master ele foi um pouco divisor de águas na minha visão. Porque o que tem de pessoas que me mandou mensagem no Instagram, que eram seguidores, tinham assessores, falando, cara, como que eu faço para pegar o FGC? Porque o meu assessor está falando que eu só posso pegar 240 mil reais. Aí eu falei, já porque tem descontado o imposto de renda. Você tinha exatamente 250 mil lá? Não, eu tinha 500 mil. Eu tinha 750 mil. Aí ele tá falando que só posso 240. Eu falei, tá certo. Porque tem a garantia do FGC por CPF e por instituição financeira de até 250 mil reais. Então, se você tem mais, você vai receber 250 mil. Só que ele, tirando o imposto de renda, provavelmente deve dar isso, 240, 200 e pouco. Aí ele, cara, falou, pô, cara, mas eu não sabia. Mas não sei o quê, mas não sei o que lá. Aí dá vontade de falar assim, por que tu não fez um curso com a gente? Por que você só me segue? Porque, sabe? Mas é aquilo, a gente tem que acolher, tem que falar, pô, e tal. Ele, pô, cara, não sei o quê. Então, cara, quantas pessoas que a gente viu... Porque o Banco Master, ele sempre teve uma taxa muito... Atrativa, muito. Só que, por exemplo, eu tinha dinheiro lá no Banco Master. Só que eu tinha, sei lá, 30 e poucos mil reais. 20 e pouco, uma coisa assim. Porque eu sabia que, cara, a gente conhece o mercado. Então, não que iria quebrar, não imaginava que ia quebrar. Mas eu falei, pô, isso aqui eu não vou botar. Tanto é que eu nem botei nem 250, 200 mil. Não. Mas tem gente, e o Banco Master, por ser agressivo, principalmente quando estava começando a querer se reerguer, ele começou a botar taxas atrativas e comissionamentos absurdos. Logo, o que vai acontecer? Os assessores começaram a empurrar mais para ele. Cara, tem um CDB, imagina, você é cliente. Tem um CDB aqui que está pagando 18% ao ano. E a taxa Selic estava, sei lá, 13%. 18%? É bom? É ótimo. Tem a garantia do FGC. Pô, ainda mete essa se botar mais... Aí, pô, se o cara fala... Fala. Não, tem, mas se o cara vai botar mais que 250 ele fala isso, aí pra mim já é má fé, aí é complicado. Mas, enfim. Então tem esse... Tinha mais de 250 mil lá? Não, tinha 130. Ah, que bom. Meu Não. Ela ficou olhando, ela começou falando que eu quero até saber mais dessa história de assessor que ela falou, que perdeu, sentiu no bolso e sentiu no conflito de interesse. Depois eu quero saber um pouco mais, mas eu queria interromper. Mas você fez uma cara assim, eu falei, cara, perdeu mais de 200. Eu não ia ter escondido de vocês até hoje. Pelo amor de Deus. Tanta vergonha, né? Não, mentira, eu tinha 130. Mas basicamente é isso, entendeu? Então, tem alguma regulamentação? Cara, eu acho que a educação, através de empresas como a nossa, já vão levar tanto isso para a galera que, aos poucos, é inviável quando a pessoa vê uma coisa. Como que é o modelo de consultoria e como que é o modelo de assessoria? Só quem é, sei lá, bitolada vai ficar com a assessoria, essa é a realidade. Porque, no final das contas, por mais que o assessor seja um amigo seu, que acontece muito isso, né? Tem aquele lado sentimental, cara, mas tem que ser amigo do teu dinheiro. E até falar, pô, mas por que você é um cara bom, por que você não vai para um outro modelo? No outro modelo eu tô contigo. Sabe? Esse tipo de coisa. Porque eu acredito muito nisso. O consultor, ele tem uma carteira. Só que o assessor também.
Ah, mas como que eu mudo todos os clientes? Cara, é mudança de mentalidade. E tá tudo certo. Entendi. Uma dúvida aqui é importante. O assessor, ele é fidelizado a uma corretora ou ele pode trabalhar com mais de uma corretora? E o consultor? Como que funciona essa diferença entre esses dois papéis? O assessor até pode, tá? De acordo com a resolução que saiu agora em 2023, que tirou a exclusividade que tinha antigamente, que você só podia ter uma corretora quem é assessor de investimento. O consultor não. O consultor ele pode utilizar em qualquer corretora, sempre foi, tudo certo. Mas aqui tem um ponto importante. A resolução está liberada, porém, não é bem assim que a gente vê na prática. O mercado não aceitou, né? Ou seja, o cara que é assessor do BTG, ele não vai, a XP não vai aceitar ele ali. Né? Tanto é que hoje tem uma barreira muito grande, não é qualquer consultoria que entra na XP, BTG, que são as maiores. Né? Tem todo um trâmite para poder liberar e tal. Tem muita corretora que eles tiraram, que estavam e tiraram do nada, sem falar nada. Então, por quê? Tem que girar, fazer o negócio funcionar, né? Levar a sério. Mas eu, particularmente, nunca vi nenhum assessor, escritório de agente autônomo que tenha... eu estou plugado ao BTG e estou plugado à XP. Pelo contrário, tanto é que o marketing deles é assessoria de investimento da XP, assessoria de investimento do BTG. E, de fato, né? Tá ali por trás e tal, tem todo o suporte e tudo mais. Então, a facilidade é que eles conseguem estar plugado na corretora e eles fazem as operações para você, que é cliente, e você só dá um push, né? Aceita o push, que é se fosse uma notificação falando, você quer comprar essa ação que o teu assessor falou? Aí você confirma ou nega. Basicamente isso. O consultor, não. Ele pode estar plugado em qualquer corretora, inclusive nem estar plugado se ele quiser. Ele pode fazer de forma autônoma. A diferença é que o consultor autônomo, quem tem um patrimônio muito grande, acaba que não consegue ter muita vazão, porque ele tem que olhar para todo o patrimônio dele em tempo real. Então, se eu não consigo acessar a tua conta e eu não posso pegar a tua senha para entrar com o teu de dados, eu não tenho visão. Quando está plugado nas corretoras, hoje, BTG, XP, Eveno, Banco Inter, Safra. Então, assim, são corretores que já estão abertas para as consultorias independentes. Então, já estão plugadas lá para utilizar. Mas, por exemplo, os bancões não abrem para as consultorias. Mas a gente tem cliente aqui que eu atendo que ele não sai do Banco do Brasil. A gente migrou uma parte do patrimônio e tal, mas está lá e está tudo bem. Porque a diferença, qual que é o trabalho? Ele precisa me mandar o print do relatório de posição dele, do rendimento, para eu fazer o relatório mensal para ele. Coisa que eu poderia entrar, acessar e ver se fosse em qualquer outra corretora. E fora o investimento, que é muito melhor. Então, a gente vai migrando aos poucos, né? Mas tem muito aquele apego. Que, eu tive conta lá no Banco X desde 17 anos, desde não sei o que e tal. Eu falo, tá bom, vamos aos poucos. Tem que sentir aos poucos também. Mas a gente tem conseguido migrar bem. E aí, o lado bom é, Renan, você vai botar os teus clientes aonde? BTG, XP? Cara, aonde ele tiver a corretora, a gente já mantém. E se ele não tiver, ele abre onde ele sentir melhor. A gente fala, essas duas são as que a gente consegue ter acesso e tudo mais e tal. E ele decide, entende? Porque a gente não tem, pra gente tanto faz, de fato. Tanto faz mesmo, porque quem paga pra gente é o cliente. Não é a corretora. Não é, olha, consegue alguém pra gente que te dá uma comissão. A gente nem pode, é proibido. Então, é o tipo de coisa que fica muito leve, sabe? E a relação é muito aqui. Se eu não fizer um bom trabalho, tu cancela comigo a hora que você quiser. Simples assim. Então, fica mais fluido. E se você faz um bom trabalho, você não quer me largar. Porque você fica, não dependente, mas fica mais cômodo e confortável para você. E esse é o papel, né? Uma relação de confiança, né? É uma relação ganha-ganha, né? Então, por que eu vou sair de um lugar que eu estou ganhando? Esse é o papel. Então, às vezes a pessoa, mas eu estou pagando. Tá, mas sem pagar, tu ganha aquele lance. Na poupança, você ganha 6 mil reais, por exemplo. Aí você bota no outro investimento, só que você paga um imposto de renda, você vai ganhar 10. Aí a pessoa, mas vou pagar imposto de renda. Porra! Mas você vai ganhar 10 mil ao invés de 6. Já líquido, abatendo o imposto de renda. Então, às vezes, sabe, as pessoas não querem enxergar, porque é muito fácil de enxergar. Elas já tomam a decisão na primeira barreira, né? Vou pagar imposto de renda, não quero. Não chega no próximo passo, que é o valor líquido vai ser maior. Exato. Ela nem te dá oportunidade para explicar e ela não se abre para entender. É a mesma coisa da consultoria e assessoria. É a mesma coisa com assessoria. Pô, mas assessoria é de graça para mim. É. Você tá pagando um custo caro. Não tá de graça, né? E a consultoria vai sair do teu investimento, mas é aquele lance. Tem que estar aumentando. Então, você prefere ganhar mais pagando para alguém
no final, vai entrar mais dinheiro no teu bolso? Ou entrar menos dinheiro no meu bolso e eu não pagar ninguém? A resposta é óbvia, né? Mas nem sempre é tão simples tomar essa decisão. Excelente ponto, Renan. Agora, pensando na forma de remuneração do consultor. Se o investidor paga diretamente o consultor, pode ser de várias formas. Pode ser um valor fixo, pode ser pelo patrimônio, pode ser pelo incremento de carteira. Alguma dessas formas, ou pagar diretamente para o consultor sem ser via uma instituição, alguma coisa maior, pode gerar algum conflito de interesse também? Esse sinal de alerta, tem alguma coisa dentro das consultorias que o investidor também precisa ficar ligado para não cair numa armadilha parecida ou que leve para uma mesma direção do assessor? Eu não consigo ver nenhum tipo de conflito, né? Porque é uma prestação de serviço, na realidade. Então, você paga por uma prestação de serviço como qualquer tipo de consultoria. Pode ser empresarial, pode ser uma limpeza de sofá. Ou seja, você pagou, fez o serviço, legal. Se eu tenho uma recorrência e eu quero continuar com aquilo, eu continuo pagando. Se eu não quero mais, eu cancelo. Acho que o grande ponto de atenção para os clientes, porque conforme vai crescendo cada vez mais consultorias, é o que aconteceu com os assessores. Ou seja, os assessores, lá atrás, era uma referência boa comparado com o gerente do banco. Então, era a briga entre gerente do banco e assessor, né? Banco e corretora. Depois, cara, as corretoras cresceram tanto, isso eu escuto de gente dentro do... Não vou falar as instituições, mas de dentro das corretoras falando. Cara, eu saí do banco para vir para a corretora porque lá eu só empurrava produto. E agora eu tô, cara, com burnout, pior do que no banco, porque entrou um viés de banco dentro das corretoras, que é empurra, bate meta, empurra produto, bate meta, empurra produto, bate meta. Então, assim, cresceu demais, aconteceu isso. Eu acredito que isso também vai acontecer nas consultorias, porque tudo que cresce muito rápido acaba... Tem gente boa e tem gente que faz cagada. Essa é a realidade. Então, nesse movimento de cresceu, como que a gente identifica? Para mim, o ponto principal é você pagar e não receber um serviço. Ou seja, se você está pagando, cobra uma rentabilidade melhor, cobra algo... Começa a ver, qual a taxa básica de juros? Ah, a Selic é tanto. Ele está te entregando tanto, tá ruim. Tem que dar além do que é a Selic, senão você faz sozinho. Então, ter um pouco dessa visão. Ah, o teu consultor agora está atendendo um monte de cliente e agora ele está te deixando um pouco de lado. Antes eram reuniões, cara, sempre que você precisava, mandava WhatsApp e respondia. Agora está meio que deixando de lado. Sabe? Vai acontecer quando começa a crescer o volume. E aí é você questionar. Falar, olha, o que está acontecendo? Você vai me dar atenção mesmo ou não? Porque, pô, né? Eu acho que o primeiro ponto aqui, pensando, né, nessa... vamos dizer que gato escaldado tem medo de água fria. Então, assim, você já foi machucado com o assessor. Como que eu construo essa relação de confiança com o consultor, né? Então, o primeiro passo foi como a gente, né, abriu o podcast. Você já sabe como o seu consultor é remunerado. Ou seja, você já sabe qual é o incentivo dele. Com os assessores, no modelo de assessorias, você não sabia como que isso acontecia. Então, não tem nem como você dizer que era melhor ou pior. Você não sabia. Agora que isso está sendo mais... né, colocado, falado, e eu acredito ainda que muitas pessoas não sabem. Então, com o consultor, você já sabe, você combinou. É um combinado seu e dele. Então, você já sabe. E, invariavelmente, né, o ser humano ele é motivado pelos incentivos. Então, é natural você entender o que está incentivando o seu consultor a te trazer mais resultado. E construa um modelo de incentivo, isso vale para qualquer relação, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de todos os pontos, né? Construa um modelo de incentivo que seja bom para o ecossistema, né? Que busque a performance, uma performance saudável. Então, assim, não construa um modelo com o seu consultor, um modelo de remuneração, onde ele ganha no início da operação. Onde ele ganha, né? Nem consigo visualizar isso, mas... seria esse o sinal de alerta, né? Então, assim, é você fazer essa análise. O modelo de remuneração, ele está incentivando um crescimento de patrimônio? Ou ele está só incentivando uma movimentação específica de patrimônio? Como no caso das assessorias, que são produtos específicos, né?
Se há um modelo incentivado que incentiva o crescimento do patrimônio, acho que já é um ponto aqui de segurança para a gente escolher e se apoiar num consultor, certo? Sim, total. E, por exemplo, um bom exemplo disso é a gente mesmo, né? O nosso ecossistema. Então, aqui na produtividade financeira, a gente tem consultorias, né? Para quem tem menos de 1 milhão. Até R$ 1 milhão tem as consultorias que nossos consultores atendem de forma independente, de forma autônoma. Então, beleza. A gente consegue ajudar o cliente ali. E a gente, né, acabou de fundar uma nova empresa do grupo para cuidar do patrimônio de quem tem a partir de 1 milhão. Para quem tem menos de 1 milhão, é uma taxa única que tem um prazo pré-estabelecido. Ou seja, ela faz, se ela quer renovar, ela renova. Já com patrimônio maior, é um percentual. E quanto maior o patrimônio, menor é a taxa. Então, isso, para mim, mostra um ganha-ganha. Mostra que, então eles estão interessados, quanto maior o meu patrimônio, eu não quero ser sócio dele, né? A gente, como consultor, a gente não quer sócio do dinheiro. A gente só quer pegar a parte pela prestação de serviço de um bom serviço. Então, se a pessoa chega com a gente com 1 milhão, ela tem um percentual. Se ela tem 3 milhões, é um percentual menor do patrimônio dela. Se a gente leva ela para 5, é o menor. Ultrapassando de 10, é menor ainda. Então, assim, isso para mim é um modelo, né, declinável que acaba fazendo sentido para o cliente. E acaba aqui, para as consultorias também. Porque quanto maior o AUC, né, que a gente chama que é o patrimônio sob custódia, maior vai ser o pagamento que ela vai receber. Então, é não ser olho grande de querer. Não, mas já me pagavam tantos %, aumentou o patrimônio porque eu ajudei. Então, vamos manter esse patrimônio. Pode ser, tem gente que faz, tem consultorias que fazem, mas a gente acredita muito no ganha-ganha de longo prazo, né? O famoso LTV que a gente trabalha aqui, né? É um ganha-ganha e ter essa clareza que os dois estão ganhando, né? Porque se você acha que o outro não está ganhando, você desconfia. Então, por que está ganhando? O percentual está diminuindo, mas o bolo está maior. Um percentual de um bolo maior é uma fatia maior. Então, está todo mundo ganhando de forma justa, de forma transparente, né? De forma clara. Acho que isso que é importante. Isso aí, isso é legal. Muito bom. Vou compartilhar um pouco aqui. Vai falar do assessor? Agora quero saber. Eu sei uma parte, mas você fez uma cara quando a gente falou ali do FGC e tal, que eu falei, tem algo ali que tá escondido. Vamos embora, solta hoje aí. Expondo as minhas vulnerabilidades aqui. Não, mas agora, voltando agora, eu como entrevistador e você como... Pensa que eu quero que você traga a tua visão como cliente, de fato, né? Eu vou trazer a minha também, eu já tive assessor. Eu vou falar de minhas experiências meio que enviesada, né? Porque agora eu tô muito da consultoria, mas talvez você não tá enviesada. E aí eu quero que você volte lá quando você tinha o atendimento, quando você começou com o assessor. Como que era? Tipo, era legal. Ou seja, sem viés. Lá no início. Tá bom, era legal por quê? Isso, tá. Depois, quando você despertou, sabe? Fazer essa jornada e quando você se decepcionou. É uma história de amor que acaba com uma decepção. Não, vamos lá. É uma história que acho que resume, né? Coloca em prática bem isso que a gente falou. Então, para quem não sabe, né? Muita gente sabe, eu tive a minha carreira, construí a minha carreira no mercado financeiro. Trabalhei em banco a minha vida inteira. Nunca na parte de investimento, era da parte de riscos, né? Da parte de crédito. Então, estava no ecossistema, tinha contato com as pessoas, mas não era a minha especialidade. Então, eu tinha o meu dinheiro ali, normalmente, na instituição em que eu trabalhava, surfando a onda dos juros altos, né? Então, sempre trabalhei com... E eu ainda trabalhava no agronegócio, então meu dinheiro era 100% LCA. 100% LCA, renda fixa, eu via lá meu dinheiro crescendo e não me preocupava com isso. A taxa de juros começou a cair, mudei de instituição financeira que tinham, né, opções mais variadas de investimentos, tinha corretora, tinha uma série de coisas. Aí eu tinha um gerente, né, que trabalhava em investimento. Falei, então tá bom, vamos começar a entender isso daqui. Então, eu saí das minhas LCAs lá da minha antiga casa, né, que estava lá, renda fixa, eu vendo lá o dinheiro sem preocupação, né, juros compostos e tal, tudo resolvido. Vamos trabalhar essa diversificação de investimento aqui, com o gerente de banco. Aí eu fui apresentada ao nosso querido COI. No banco ainda, no banco. Pelo gerente do banco que eu trabalhava. Aí eu falei assim, entendi, COI, tá, legal. Tinha acabado de chegar no banco, não conhecia muita gente ainda, né, legal, beleza.
Aí comecei a conversar com as pessoas, né, do banco. Eu falei assim, não, você não caiu no COI. Aí eu falei, pô, mas o cara é do banco, eu não posso confiar, eu trabalho aqui. Não, você não pode. Aí eu tenho aquela... Seus colegas do Meus trabalho. colegas do trabalho. Caramba. E aí eu parto daquela premissa. Falei, eu confio em todo mundo até que me prove o contrário, né? Não vou sair desconfiando de todo Ou mundo. seja, é bom pra fora, mas pra dentro não. Não. Né? E aí, isso era muito comum e eu fiquei um pouco chocada, porque eu vim de um banco que não tinha, era um banco focado no agronegócio, não tinha, investimento era focado no agronegócio, então não tinha uma área de investimento, tinha de agronegócio, não tinha uma área de corretora, uma área de pessoa física, uma área... Não, era um banco de nicho, né? Era um banco grande no nicho do agronegócio. Eu fui para o banco de varejo, um banco grande e tal. Aí eu, nossa, entendi. Aí já fiquei um pouco decepcionada ali, né? Aí já falei, vou voltar para minhas LCAs. Aí fiquei com a LCA lá do antigo relacionamento. Falei, essa história de diversificação aqui não deu muito certo. Deixa aqui que não me dá dor de cabeça. Isso aqui eu já entendo. E fiquei mais um tempo assim. E aí eu fui apresentada por esses mesmos colegas, né? A pioneira aí da corretora, com esse modelo de assessorias. Não, porque aqui é um modelo diferente e tal. Falei, gostei disso. E comecei a começar um relacionamento com essa corretora. Aí eu ainda estava diversificada. Tinha um pouco no primeiro banco que eu trabalhei, um pouco no segundo banco, e comecei a namorar essa corretora. Aí comecei a gostar, tal, peguei confiança no assessor, era um assessor que eu gostava bastante, tal, entendi. E demora um pouco, né? Enquanto não quebra minha confiança, eu vou, mas depois que quebra minha confiança, eu recuo bastante para conquistar de novo, dar um pouco de trabalho. E aí construí essa relação de confiança com essa corretora. Aí eu tomei uma decisão. Aí eu falei, quero ter um atendimento de verdade. Vou colocar todo o meu patrimônio nessa corretora. E aí eu vou ter um assessor exclusivo, vou ter um atendimento diferenciado. E tirei todos os meus recursos dos lugares que tinha e coloquei 100% nessa corretora. Falei, agora você me ajuda a montar aqui a minha diversificação de carteira. Ou seja, confiei no cara e falei, me ajuda aqui a montar a diversificação de carteira. Neste momento em que eu tinha acabado de fazer a transferência do meu dinheiro, antes de montar a carteira, adivinha o que aconteceu? Trocou o assessor. Trocou o assessor. Novidade. Trocou o assessor. Aí eu falei, você tá de sacanagem comigo? Aí eu falei, pô, mas eu confiava em você. Não, mas ele é meu amigo de infância. Ainda soltou essa. É meu amigo de infância, não sei o quê, tal, pode confiar, falei de você, não sei o quê. Da infância dos cós. Aí, nessa hora, tal, eu falei, beleza, vamos. Aí ele me apresentou a carteira. O que tinha na carteira? Deixa eu adivinhar. COI, CRA, CRI, O debêntures. tal do COI. Aí eu falei, não. Ó, você tá de sacanagem comigo. Aí eu falei, não, aqui a conversa é limpa, é reta, é transparente. COI não dá. Não, que isso aqui é bom. Eu falei, não, nem perde seu tempo. Eu falei, COI não sei o quê. Só que aí eu tava vacinada o quê? No COI. Eu não tava vacinada para todo o resto. E aí eu fui um pouco na dele, eu estava num momento ali de transição, não fui atrás de conhecimento, não me aprofundei como eu deveria e segui a recomendação dele. Então, segui a recomendação dele com aí CDB do Master, tal, mas aí eu já tinha esse nível de conhecimento eu tinha, né? FGC e tal, mas entrei numas debêntures, aí queria me empurrar investimento de fundos em small capitals. Eu falei, eu não gosto de small capitals, não é o meu perfil. Não quero, não, mas é bom porque está crescendo. Eu não é o meu perfil. Eu não gosto. Mas, pô, tá sendo egoísta. É a comissão que é boa para ele, pô. E aí, eu comecei a ficar desconfortável, além de eu perceber que tinha essa conflito de interesse do tal do COI, era essa insistência de me empurrar uma coisa que eu já falei, isso não faz parte do meu perfil. Eu não quero trabalhar com small capital na minha carteira. E aí fez essa mesma insistência para debêntures, para algumas coisas.
Aí tinham outros, né? CRA-CRI que eu não entrei, debênture eu acabei entrando. Uma quantidade até um pouco maior do que eu deveria. Hoje eu consigo avaliar isso. Mas beleza. Tive esse relacionamento. Aí ficou um relacionamento machucado. Ficou um relacionamento... Pô, eu tinha relação de confiança com o outro, tentei confiar nesse... Aí o negócio não engrenou. Aí eu montei a carteira e ficou. Não foi uma coisa que foi uma carteira trabalhada. Depois que você monta a carteira, ninguém volta em você. Ninguém volta para ver se você precisa. Porque na hora que você faz... Tesouro não. NTNB. Entendeu? É sempre o secundário. E aí... Ninguém... Não, porque aqui tem uma oportunidade, uma marcação ao mercado, não sei o quê. Pode deixar que eu te aviso. Ninguém nunca volta para avisar. Ninguém nunca te dá um follow-up de mercado. Ninguém te fala, sua carteira está assim, agora é um bom momento para isso. Vamos fazer a revisão de carteira? Rebalanceamento de carteira, que a gente fala? Esquece. Assessor, não. A minha experiência. Assessor nunca entrou em contato comigo para fazer rebalanceamento de carteira. Só para montar a carteira, empurrar os produtos que são de interesse. Depois ninguém está preocupado com o meu patrimônio. Ninguém está preocupado em fazer crescer. O mundo virou de ponta cabeça. Tem guerra, tem o que for. A sua carteira segue a mesma. Ninguém te procura para rebalancear a carteira. Você nem sabe o que é isso. Eu posso fazer isso? Você não sabe, você não é informado disso. Se você não vai atrás disso, morreu. Você não recebe mais nenhum contato. E eu estou falando de uma assessoria premium, né? Eu concentrei o meu patrimônio lá, então eu não estava na base da pirâmide do atendimento. Pô, você está querendo, não sei o quê. Não, eu tive essa promessa, mas não tive essa entrega. Então, esse foi um ponto. Beleza, carteira ficou aí e tal. Aí, o que aconteceu? Trocou o assessor de novo. Passou, sei lá, 2 anos e tal, trocou o assessor de novo. Quando troca o assessor, ele sempre te procura. Para fazer o quê? Relacionamento. Não, quero me apresentar, quero que você me conheça, tal, meu trabalho. Vamos olhar sua carteira? Vamos olhar minha carteira. Nossa, alguém lembrou da minha carteira. Que legal, esse cara vai fazer diferente. Vamos aqui rebalancear a sua carteira. Temos uma proposta melhor. O que vem? COI! Não, dessa vez não veio o COI. Pô, devia estar no CRM dele já. Já estava no CRM. Que bom. Eu já tinha deixado isso bem claro antes da conversa. Só que veio um ponto. Ele quis rebalancear minha carteira e ele não fez a pergunta básica. A pergunta básica. Ele viu um dinheiro meu lá em liquidez diária. Não, porque aqui dá pra gente investir e tal, não sei o quê. E eu deixei ele falar. Quando ele acabou de falar, eu falei assim... Nossa, que curioso. Você nem perguntou sobre a minha reserva de emergência? Aí ele ficou me olhando com essa cara assim. Aí eu falei assim, você tá mandando eu colocar o meu dinheiro todo travado? Você nem perguntou se eu tenho reserva de emergência? Você tá pegando o dinheiro que eu tenho em liquidez, tá mandando eu colocar? Ah, não, é que eu entendi que você tinha em outro lugar. Eu falei, não, eu deixei bem claro, meu dinheiro tá todo aqui. Não tá em outro lugar. Ele tentando dar desculpa. Ou seja, ele não estava olhando para mim. Ele não estava preocupado com a minha situação, com a minha carteira, o que ia me atender. Ele estava querendo o quê? Me vender o próximo produto. Então, ele estava tirando o meu dinheiro de liquidez diária, de reserva de emergência, que eu aprendi aqui no método, para vender mais um produto. Para travar o meu dinheiro. Te deixando exposta. Não só travar, né? Porque se você precisa para uma emergência, vai tirar de onde? Não, né? Então, sim, por quê? Porque ele está olhando o próximo produto que ele vai me vender. Então, a experiência que eu tive, aqui eu estou falando de um horizonte talvez de 4, 5 anos... Não, talvez de 5 anos. Do início da história para cá. Com assessoria de 5 anos, em que eu só recebi contato na hora que ou mudava o assessor para me colocar um produto novo, ou quando queriam me vender seguro de patrimônio. Não, porque como é que está sua sucessão patrimonial, não sei o quê, tal. Aí me ligavam insistentemente para marcar uma reunião para vender seguro. Eu acho o produto bom, eu gosto, mas eu fiquei tão ressabiada que eu não queria mais conversa com nada. Eu não queria ouvir nada do que eles tinham para me falar. E aí a minha última conversa que eu tive com o meu assessor, que Deus o tenha, brincadeira, foi exatamente quando
Ele veio me apresentar um produto que eu nem lembro qual que era. Devia ser algum seguro ou alguma coisa, sei lá, não lembro qual que era. Que eu falei para ele, eu falei assim, cara, assim, o seu trabalho, o seu produto, eu até gosto. Mas existe um problema aqui na nossa relação, um conflito de interesse. Eu não consigo confiar no que você me apresenta. Então, você até pode me apresentar um produto bom, mas dado esse histórico que eu já te contei, com o assessor A, com o assessor B e, inclusive, com você, eu não consigo confiar no que você me apresenta. Então, eu não consigo olhar para o que você está me mostrando com os bons olhos. Aí ele me fez a proposta. Ele falou assim, inclusive, a gente está mudando o modelo de atendimento. Você tem a opção de fazer nesse modelo que sim, e foi a primeira vez que ele me falou como ele era remunerado. Até então, ele nunca tinha me falado, em 5 anos. Você pode continuar nesse modelo em que sim, a gente é remunerado por uma comissão de portfólio de produtos, ou você pode migrar para o outro modelo, onde a gente é remunerado, onde você é cobrada por um FII do total do seu patrimônio. Vamos marcar e eu te apresento esse modelo. Eu falei, claro, vamos marcar. E aí eu estou com essa agenda aberta até hoje. E só uma curiosidade. Ao longo desses 5 anos, quando foi que você fez a pergunta mágica pro cliente? Você já estava aqui com a gente? Você nem perguntou sobre o meu... Sim, foi ano passado. Foi ano passado. Até então, eu não tinha esse despertar. Ele me falava, eu me sentia perdida, o quê? Cheia de incerteza, cheia de dúvida, enxergando a situação. Eu estou aqui, na base da pirâmide do conhecimento. Ele está aqui. Ele é autoridade. Ele conhece? Pô, eu vou acreditar. Sim. Entendeu? Até sei que ele ganha. Mas, pô, isso aqui deve ser bom para mim. Ele está estudando isso todo dia. Ele está olhando para isso todo dia. Então, na minha cabeça, era um negócio assim, tá bom, estou pagando um pouco, mas isso é bom para mim. Eu não tinha essa noção do quanto que era... que existia um hiato aqui, né? Um espaço entre os interesses. Tá tudo bem remunerar o cara, eu não sou contra isso. Mas remunerar de uma forma não transparente e numa forma onde não é um jogo ganha-ganha, isso eu sou completamente contra, entendeu? E aí, quando, né, com o histórico que eu já estava bem, já tinha deixado, né? Não, e teve outra ainda. Conta. Gente, teve outra que eu comi, né? Comi bola lá, comprei umas ações e o dinheiro estava na conta digital, não na conta investimento. E nessa eu esqueci de passar, né? De transferir. Olhei lá que tinha o dinheiro na conta e não fiz a transferência. Estava na conta digital, mas não estava na conta investimento. Isso passou. E eu fiquei... O que aconteceu? O que a corretora faz nesse caso? Não, ela foi lá e resgatou de um investimento meu. Para botar. Para cobrir. Sim. Só que o que a corretora fez? Resgatou do meu CDB de maior rentabilidade, que era travado para 2030. Aí eu falei, nossa, mas eu não consigo fazer isso? Você conseguiu? Sendo que eu tinha liquidez diária na minha carteira. Eu tinha liquidez diária na minha carteira. Eles não tiraram. Beleza, eu errei. Eu não passei para conta investimento. Mas eu tinha investido... Primeiro, vamos pensar do operacional para chegar no relacionamento. Eu tinha o dinheiro na liquidez diária. Eles foram lá e tiraram do meu CDB de maior rentabilidade. Aí eu briguei. Aí eu falei, não, como assim? Porque é um robô, porque é automático, porque não sei o quê. Falei, beleza, é um robô e automático? Cadê meu assessor? Eu falei, eu não dei uma conta premium? Quer dizer que eu estava negativada. Eu errei, eu estou assumindo o meu erro. Mas cadê o meu assessor para me alertar? Eu passei tantos dias, eu fiquei assim... Eu fui perceber isso, e eu fui perceber isso quando? Quando eu fui fazer a nossa planilha de controle de patrimônio de trimestre. Que eu fui olhar de um trimestre para o outro e falei, nossa, mas como caiu essa aplicação? Aí eu fui preencher a nossa planilha e eu vi que o meu CDB tinha caído. Aí eu fui entender o que tinha acontecido e fui entender esse problema. Porque o meu assessor, ou ninguém daquela instituição, pegou o telefone ou me mandou um WhatsApp ou qualquer coisa para me avisar que isso tinha acontecido. Transfere o dinheiro. Isso vai acontecer. Não sei o que aconteceu. Vamos resolver. Não. Só entrava em contato comigo para marcar reunião para vender produto. Complicado, mas... Essa é a relação. Que relato bacana.
Voltando aqui pros nossos papéis, saindo do papel de cliente você, né? Mas é isso, assim, a minha experiência de assessor foi... Fala bem rápido. Né? As corretoras principais que tinham assessores, eu sempre tive pouco patrimônio, né? Então, teve uma época que tinha um patrimônio, quando eu comecei a investir, tinha um patrimônio legal, aí os assessores, também acho que era no início, davam muita atenção e tal. Eu tive um coisinho da vida lá atrás, debêntures, CRA, CRI, eu não sou contra, mas desde que você consiga pegar o teu patrimônio e ter o máximo com FGC possível, sabe? Aqui já é opção para quem tem um patrimônio grande e ainda assim pegar AAA, empresas securitizadoras AAA, que é um grau de segurança maior para pagar, né? Então, aqui são pontos importantes. Então, eu colocava lá, aí teve uma época que comecei a aprender a investir e tal, e aí eu falei, pô, tem uma corretora que não cobra taxa, onde eu tá cobrando taxa. Aí eu tirei uma parte e fui para lá. Aí nessa que eu tirei uma parte, meu patrimônio caiu lá na corretora, eles me deram um downgrade de assessor. Aí, mudou o assessor, beleza. Aí fica um cara lá, acabou de formar, alguma coisa do tipo, né? Aí eu falei, beleza. Aí comecei a entender mais de investimento. Aí comecei a tal. Aí eu demiti um assessor. Falei, cara, não, eu não quero mais esse tipo de coisa, não. Quero mudar de assessor. Aí botaram outro assessor. Beleza. Depois eu fiquei tão pé da vida que eu tirei mais uma parte. Aí fizeram um downgrade, me botaram uma coisa que eles chamam de digital. Que eu acho que tinha menos de 300 mil lá e quem tem menos de 300 mil entra numa coisa de digital. Aí eu falei, digital é como? Não, você fala com a mesa, é um time de call center tipo isso, no WhatsApp e tal. Falei, beleza e tal. Aí vira e mexe, manda uma mensagem, aí eu olho e tal. Ou seja, antes da gente abrir a consultoria, eu estava numa assessoria ainda sem usar o assessor. Entendeu? Então, é um negócio que para mim a experiência foi um pouco dessa. Você é a última Coca-Cola do deserto, quando você está entrando. Mas depois, ainda mais quando você tira um patrimônio aí... Né? Não, mas aí eu vou te falar. Eu não tirei e o meu atendimento foi igual ao seu. Então. E ainda assim, quando eu precisei de suporte, eu não tive. Eu precisava só que alguém me mandasse uma mensagem. Falou, você fez besteira, cara. Vai lá e transfere seu dinheiro. E hoje tem alerta para isso, cara. Exato. Quando a conta tá na conta, ainda mais negativo, porque provavelmente o primeiro e o segundo dia ficou negativo. Depois que eles fizeram isso, que é a chamada de margem. Então, mas, ou seja, quando fica negativo, já dá um alerta pro assessor, para escritório, entendeu? Que dá para verificar. Aí eles falaram, a gente mandou um e-mail automático. Eu falei, pô, não olha e-mail, cara. Sabe? É assim, eu concentrei o meu patrimônio justamente na esperança de ter, alguém na expectativa de ter um atendimento diferenciado. Então, tudo isso para dizer o quê? Que o assessor, hoje, no modelo que está... E aqui eu estou falando de novo, da profissão. Isso, né? não é Existem os pontos fora da curva? Certamente. Tenho muita certeza que tem muita gente que rema contra a maré e faz ali, tenta fazer o seu melhor, querendo vencer o sistema. Isso existe em qualquer sistema. Tem lá o gerente do banco que está remando contra a maré para tentar fazer o melhor ganha-ganha que ele consegue. Existe o assessor, eu não tenho dúvida disso. Mas que a grande maioria não está olhando para você. E é o principal papel do consultor. O principal papel do consultor é olhar para você. É olhar para o seu patrimônio. E ninguém faz isso. Primeiro você, e você direcionado e instruído por um consultor. Nenhum outro papel vai fazer isso. Boa, total. Então aqui fica muito claro, né, a diferença de assessor, consultor. E no final das contas você tem que ser crítico com o teu consultor, assessor e jogar limpo com ele. Para você cuidar do teu dinheiro. Quem é o responsável pelo teu patrimônio é você. Mais ninguém. Você pode ter apoio. Consultor, assessor, o que você achar, amigos, né, vizinhos. Mas no final do dia é o teu dinheiro. É o teu patrimônio e o patrimônio da tua família. Então fica esperto, né? Renan, e caminhando aqui para o nosso fechamento, eu acho que a gente conseguiu trazer a teoria e a prática aqui da diferença de consultor e assessor. A gente vê bastante, né, no seu Instagram as pessoas perguntando sobre análise de carteira, como é que faz, e vira e mexe a gente abre, né, essa oportunidade para que a gente dê uma segunda opinião na carteira de investimento da nossa audiência aí. Podemos fazer isso hoje no podcast? O que você acha? Bora, né, ajudar essa galera que tá com assessor. Não, por que a gente faz isso?
Por que é legal? A gente pega, e não só quem tem assessor, né? A gente pega muita gente de banco também, e que nem o gerente meio mais premium tem. Mas tem um patrimônio legal, né? A pessoa tá ali a partir dos seus 100 mil reais e, cara, ela quer saber. É igual um médico, né? Você recebe uma receita de um médico. E aí? Eu tomo esse remédio ou não? Se você tem muita dúvida, você vai em outro médico pra ver. Segunda opinião. Falou a mesma coisa. Beleza. Se ele fala totalmente diferente, você vai em outra. Aí, agora entendi, né? Então, a gente faz muito isso pra ajudar a galera. É de graça, né? Essa análise. É com o nosso time de consultores. E aí, a gente consegue fazer uma análise da carteira da pessoa e já traz um diagnóstico falando, ó, da tua carteira, isso que tá bom, isso aqui não tá, já pensando em rebalanceamento. Pensando em, ó, você não tem título atrelado ao IPCA, que é a inflação, para manter poder de compra. Você tem muito COI, não sei o que. Isso aqui tá travado o teu dinheiro. Se você precisar, não vai ter. Então a gente consegue trazer esse panorama e, né, toda reunião a gente apresenta ali uma solução para eles, que se fizer sentido, eles dão o próximo passo com a gente. Então faz sentido. Vamos liberar aí. Se faz sentido para você, você tem assessor, você que tem um gerente de banco, você que está investindo por conta própria, quer ter uma segunda opinião, sendo olhado ali por alguém do nosso método Profad, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo para você preencher um formulário, entrar em contato com o nosso time, que aí você vai preencher aquilo ali, o time entra em contato e a gente entende o seu momento e agenda esse diagnóstico. Né? Acho que vai ser um bom presente. Né? Vai ser legal, vai ser legal. E o primeiro passo, como a gente fala, né, para resolver qualquer coisa é entender o problema. Então, esse diagnóstico, essa segunda opinião da sua carteira é o que vai te trazer essa clareza. Às vezes pode ser muito bom, legal, você está bem assessorado, você está... então, continua, mantém, você está no caminho certo, você já tem um conhecimento para ter essa troca, né, com o seu assessor, enfim, com quem está te direcionando, ou você sozinho mesmo, e está funcionando, ou não, tem espaço para melhorar, né, tem algumas coisas aqui. Então, o primeiro passo é essa clareza, esse diagnóstico muda muito a direção dos seus próximos passos aqui diante dos seus investimentos. Boa, muito bom. Então aproveitem, tá? O link tá aí na descrição desse vídeo, quem tá no YouTube. E para quem tá também no Spotify, tá aparecendo aí para você. E aproveitando, né? Não esquece de deixar o teu like, se inscreve aí no canal, aperta no sininho e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você sabe que tem investimento, ou que tem dinheiro no banco, ou que tem com assessor, ou consultor, qualquer coisa. Se você conhece assessores, manda esse vídeo para eles. Porque aqui o objetivo não é a gente fazer um conflito. Pelo contrário, é a gente trazer um pouco da visão que a gente tem escutado muito dentro do nosso ecossistema educacional. E por isso, a gente decidiu abrir um outro braço, né, de consultoria. Porque, cara, estava vindo muita reclamação, vindo de assessor. E quando a gente analisava, não estava legal. Então, hoje a gente consegue acompanhar vocês do educacional, consultoria, ajudando em todas as etapas que você precisa. Então, isso daí vai ajudar. Então, chama o assessor, chama o consultor para assistir esse podcast que está bem legal. E aí você coloca a sua opinião, se você discorda, se você concorda. À vontade, aqui é uma democracia. A gente traz aqui com muita educação, né, com muita transparência, trazendo as nossas visões, né? Então, as nossas experiências. Né? E o principal ponto aqui, né, a principal mensagem que eu posso deixar, se você se identificou com algum ponto da minha história, do Renan, dos exemplos que a gente trouxe aqui, a responsabilidade não é do seu assessor. A responsabilidade é sua. Então, se eu estou aqui contando essa história que hoje a gente dá risada, a gente brinca, a culpa não foi do meu assessor. A culpa foi minha, a responsabilidade foi minha. A falta de comprometimento com o meu patrimônio foi minha. Então, eu que precisava ir buscar as informações. Eu que precisava ir atrás disso antes de confiar algo que é tão importante para mim na mão de alguém que eu nunca vi. Então, a responsabilidade é sempre nossa. Nossa, que dura você. Não, quando você traz a responsabilidade para você, isso te dá o poder de mudança. Se você ficar culpando o seu assessor, o seu consultor 1, o seu consultor 2, o banco tal, a corretora X, você nunca vai se apropriar da situação e mudar a situação. Quando você entende que você é responsável por ela, você consegue mudar esse jogo. Então, assuma essa responsabilidade e muda esse jogo. Tenha conhecimento, vá atrás e valorize o que é importante para mais ninguém do que para você, que é o seu patrimônio. Muito bom, hein? Curti, hein? Foi bom. Bate-papo um pouco polêmico, delicado, sensível, mas esclarecedor. Acredito que tenha feito sentido para todo mundo aí. Obrigado por abrir aí um pouco da tua história. E
Enfim, se esse conteúdo fez sentido, comenta aqui que é legal pra gente saber. Como eu falei, se inscreve no canal, aperta no sininho pra ativar as notificações e segue a gente lá no Instagram. Qual que é o teu Instagram, Mariana, pra galera te seguir? Mariana Pérez, com S. Mariana Pérez e o meu Renan Diego, oficial. Tem o Instagram da nossa patrocinadora aqui, que é a Produtividade Financeira, a nossa escola. Então, só você procurar no Instagram Produtividade Financeira. E tem o Profadcast no Instagram, que tem os cortes aqui de todos os podcasts, todos os episódios. Então, é bem legal também se acompanhar e estar conectado com a gente, tá bom? Então, é isso? É isso. Então é isso, Muito turma. bom. Um grande abraço pra vocês, muita produtividade financeira. A gente se vê no próximo episódio. Bora evoluir!